Tiago, me parece a voz de Gleisi Hoffmann dentro da legenda um tanto muda. Um tanto, assim, ela fala... Muda, eu acho que não. Eu acho que ela não é majoritária, talvez. Mas assim, é uma presidente da legenda que ficou apagada. Eu acho que ela não tem uma liderança dentro do partido. Por exemplo, quando Padilha falou aquela última vez que ela retrucou, veja que ninguém... ela é uma voz importante. Ela emite notas que não estão de acordo com a prática. O PT está no poder. O PT não é só uma legenda. O PT administra o Brasil. E assim, está completamente distoante o que ela pensa como presidente da legenda do que o governo vem praticando. Então, quando você tem uma voz que dissoa da prática da legenda, ela fica sem credibilidade. Porque se você está na cadeira da gestão e a presidente da legenda que está assumindo a presidência do Brasil prega uma coisa que não está sendo colocada em prática, ela é inócua. Mas eu acho que nesse caso aí há uma possibilidade disso, Georgia, porque você está falando de uma visão de partido e uma visão de governo, poder. Eu acho que são diferentes mesmo. Quando o partido, ele tem uma linha, né, que eles chamam da linha de decisão, tem um estatuto, então eu acho que é nesse sentido. E às vezes o governo precisa compor para poder ter governabilidade. O governo está desmoralizando o partido. Porque quando você assume o governo e você é de uma legenda que na teoria você prega uma coisa e quando você assume o poder você faz outra, você está desfazendo o que a legenda prega. Você não dá para fazer tudo só o que você... Então não pregue isso. Porque você tem que compor. Então não pregue isso. Porque senão é uma ilusão. É uma ilusão. Eu acho diferente. O PT vai vender uma ilusão. Mas, por exemplo, eu vendo para você isso daqui. O PT defende isso daqui. Mas em função da governabilidade, isso daqui a gente não coloca em prática. Por exemplo, o Bolsonaro mesmo passou por várias situações, obviamente, que ele tinha uma visão do que deveria ser feito e não podia fazer. Um tanto quanto diferente da presidente da legenda. Ele era o presidente da República. E aí você está comparando com duas coisas diferentes. A mesma coisa, eu estou falando da questão de partido, de visão ideológica, teoricamente, porque que existe na teoria. Bolsonaro não tinha um partido, mas ele tinha uma ideologia, e vamos botar como partido do PT como também uma ideologia, mas eles quando chegam para governar, eles vão precisar de governabilidade. Para ter governabilidade, ele tem que compor, ele tem que ceder, faz parte do jogo político, né? Mas vendendo seus valores... Mas não sei, aquilo que você prega, a sua essência. Não, mas o que está ficando claro, o que está ficando claro é a diferença entre o que se prega e quando se governa. Agora, por exemplo, uma coisa que o PT tem que fazer, e eu acho que é uma discussão necessária à esquerda, por exemplo, são classes de trabalhadores que ele perdeu a comunicação e o diálogo. O mundo do trabalho é outro. É outro, né? Então, eu acho que aí se me permitir, assim, se isso é o centro, eu acho que aí você tem que ir pro centro, porque tem que voltar a dialogar. Você vai para uma classe de Uber, por exemplo, hoje ela é muito distoante do que pensa o PT, a esquerda, vou estar aqui, a esquerda, onde está o PT, e o que eles pensam, né? Então tem que voltar um pouco desse diálogo, a se aproximar dos trabalhadores novamente, desse novo trabalhador. Né? Uma ala importante do PT considera que o trabalho legítimo, digamos assim, é aquele com carteira assinada. E o mundo do trabalho é outro hoje. Há outras modalidades de trabalho e a gente está falando que os próprios trabalhadores querem esse modelo. Você falou dos motores de aplicativo, é o modelo que eles querem. Então você vai querer impor a categoria de trabalhadores, uma coisa que você acha que é certo quando eles acham que é outra coisa. Então falta ao PT se atualizar em alguns sentidos nesse aspecto. Com relação à situação do PT e governo, eu entendo, respeito aqui a opinião de Jorge, eu só discordo no seguinte sentido. Eu acho que não tem problema de fato serem linhas diferentes, porque a gente está falando de um partido que defende uma linha, mas o eleitor, na hora de votar, ele não votou no PT de cabo a rabo, não. Ele votou no presidente do PT, votou no governador de outro partido, votou no deputado de outro partido, votou no deputado estadual de outro partido, no senador de outro partido. Então, o PT, ele foi eleito para administrar com essas pessoas que foram também eleitas. E aí, nesse sentido, o partido precisa fazer até para governar, porque se ele não compor com os demais partidos que compõem o Congresso Nacional, por exemplo, o Congresso Nacional depõe esse presidente da República. Então, o partido, em muitos aspectos, precisa renunciar a algumas coisas que ele defende em nome da governabilidade.